Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje o nosso comentário é do capítulo 80 do Pão Nosso, cujo título é O Não e a Luta, baseada numa fala de Jesus que está em Mateus 5,37. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. E aí, Apolônio? Mais um E desafio. é exatamente isso que Emmanuel vem trazer, né? É, a importância de uma palavra tão pequena, mas que a gente tem tantas dificuldades para pronunciar, né? É, e que faz muito sentido na vida de qualquer pessoa, que é o sim, sim e o não, não. E eu abro aqui um parênteses, né? Que, principalmente quando se tem filhos, o quanto as pessoas têm tido dificuldade para dizer não. Só que o não, ele faz parte do vocabulário das pessoas, né? Ele faz parte, e ele é extremamente importante quando a família faz este não. É lógico que eu não estou aqui dizendo que a gente deve de usar esse não indevidamente, né? Mas que a criança ela precisa sentir-se frustrada, pois a frustração causa um sentimento, uma emoção, e a própria família auxilia nesta frustração, né? Do que a pessoa nunca ter sido frustrada e ela ser frustrada na vida lá fora. E aí ela não sabe como lidar com esse sentimento, né? E aí, Emmanuel traz isto para nós, é, e que a gente tem que ter a firmeza nas nossas falas, pois temos que usar sempre com bases no Evangelho para que tenhamos muita lucidez na nossa fala. Então, se eu vou dizer, e eu me lembro, né, com os meus filhos, aliás, eu dizia muito não. Por exemplo, adolescente, né? Ah, mãe, eu quero ir na balada X. E eu dizia não. Ah, mãe, eu quero sair com fulano e tal. E eu dizia não. E um dia eles me questionaram, mãe, por que tudo você fala não? Né? E aí isso me trouxe uma reflexão, né? E aí eu tive que dar uma resposta. E eu falei, olha, talvez eu dizer não para vocês me traga algum conforto, porque eu tenho medo de vocês lá fora. Não medo de vocês, porque eu sei da conduta de vocês, né? Mas de vocês da conduta ali fora com outras pessoas. Então, por este medo que eu tenho, para mim é mais fácil dizer não. E a partir disso eu comecei a dizer sim, né? Então tá, vamos lá, vocês podem fazer então. Mas com isso, ele ia ler uma Bíblia, né? E deu certo. Hoje eles são adultos, então deu certo, né? E Paulo, em determinado versículo, ele diz: se eu quisesse agradar aos homens, eu não teria escolhido o evangelho do mestre. Olha só, né? E muitas pessoas baseiam-se nisso para justificar a sua rudeza, né? E não é isso que Paulo quis dizer. Então, o evangelho ele não é rude, ele é amor, né? E as pessoas que conhecem essa fala de Paulo, então fala assim: não, o evangelho está dizendo que eu tenho que dizer não, mas não é isto. Né? Então a gente tem que ter esta Sensibilidade? sensibilidade, a gente tem que refletir sobre isto, porque o que é não para mim pode ser sim para o outro. E hoje pode ser não, mas amanhã pode ser sim. Tudo depende, né, dessa sensibilidade, né? E mas, então Paulo diz, né, que às vezes a gente recebe alguns convites e que quando respondemos não,
recebemos críticas. E aí, por quê? Ele diz, por que esse moralismo, né? Então, vamos supor, eu, Apolônia, trabalho no centro, né, na casa espírita, segunda, terça, quarta, quinta. Aí me vem um convite para eu trabalhar na sexta. E aí, de repente, eu digo, não. E aí as pessoas que não sabem faz a crítica, né? Mas não adianta a gente se encher de tarefa e não fazer nada bem feito. E a gente vai de má vontade, puxa, eu estou cansado, por que isso, por que aquilo? E a gente vai lá e executa. Eu estou indo lá de mau grado, né? Eu não estou indo bem. Eu tenho que. Então, mais vale eu diminuir a minha quantidade de trabalho e fazer bem feito. E de coração e de peito aberto. Então, é isto que Paulo chama essa atenção, sabe? Então, como o sim também deve ser feito da mesma forma, né? Às vezes, a gente é convidado para uma festa de aniversário ou algum evento que tem, e a gente, na verdade, não está nem em condições de ir. Mas, muitas das vezes, a gente diz, ah, tá bom, eu vou. E vai, né? A gente acaba indo. E a mesma situação do centro, né? Às vezes eu estou lá no evento, mas a minha cabeça não está ali. Então, eu estou me cansando do meu corpo físico, estou desperdiçando energia e não estou aproveitando de nada. Valeria mais eu ter ficado em casa e estar descansando, por exemplo, ou fazendo alguma outra coisa que eu precisaria. Então, ele pede para que tudo seja analisado, né? Para saber é, que muitos que caminham ao nosso lado, às vezes não entendem. Né? Então, que a gente possa ter esse discernimento e que a gente não fica julgando quando os outros fazem a crítica. Porque, na verdade, talvez eles não tenham essa condição, né? Mas Jesus diz que não é só não, e nem só sim. Então, a gente não pode dizer só não ou só sim. Que a gente tem que ter realmente uma análise das coisas, né? E é necessário que a gente tenha o equilíbrio para isso, né? E esse equilíbrio também nos envolve a nossa condição física, moral, espiritual, todo abrange um todo, né? É, e, e, e embora seja doce ou azedo a gente dizer não ou dizer o sim, né? A gente não pode esquecer que isso faz parte da nossa vida e o Chico, muitas vezes, ele disse não. Paulo, muitas vezes, disse não. Jesus, ele também dizia não. Você entende? Ele poderia não verbalizar a palavra não, mas nas suas ações, ele já deixava explícito este não, ou este sim. Então, a gente precisa buscar este equilíbrio nas bases do evangelho para a gente não se perder, sabe? É, a gente deve, sempre que possível, abrir portas para que alguém, porém, a gente tem que tomar o cuidado, né? Para que a gente não vicie o outro sempre na busca e ficar limitá-la, né, a pessoa nas suas necessidades. Porque, por exemplo, eu preciso de tal coisa, Polônia. A Polônia está prontinha para ir lá e fazer. Agora eu preciso que você faça tal coisa. E aí a gente vai lá e faz. Será se eu não estou tirando a oportunidade do outro de fazer? Sempre esta é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? E aí a gente está limitando, inclusive, esta pessoa a conhecer as suas necessidades de vida. E aí, então, a gente. E às vezes, nós, enquanto pai e mãe, a gente faz muito isso também, sabe? A gente vai dando, vai dando, vai dando, e a gente cria adulto incapaz de solucionar as dificuldades.
E hoje, principalmente hoje, nessa nova geração que está aí, né? Esse pessoal que está estudando, essa molecada, quase não ouve não dos pais. Porque é muito mais fácil. Pai, eu quero um celular novo. Toma. Pai, eu quero fazer tal. Toma. É muito mais fácil do que confrontar. Você entende? Mas aí, como que esse pessoal vai vivenciar as suas dificuldades na vida? E a gente, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto pessoas responsáveis na sociedade, a gente precisa fazer com que esse pessoal façam, experienciem, né? É, que tenha a experiência de viver as dificuldades, de ser, de ouvir o não, enfim, é na vida familiar, porque a vida lá fora ela é muito ilusória, né? Principalmente porque as redes sociais traz tudo, ai, nossa, tudo é tão fácil, né? Eu penso no carro novo, hoje está cheio disso na sociedade. Você levanta e você afirma isso, pronto, você vai ter aí. E as coisas não são bem assim. E aí, se a gente não ensina isto, a gente não está ensinando essas pessoas se estruturar na vida. E aí não sabe lidar com essas frustrações. É, bom, a gente precisa ter aprendido que a qualidade do espírito a gente também tem que aprender. Nós também temos que aprender a melhorar a nossa qualidade de espírito. E que às vezes pode ser agradável a gente ter essa experiência, mas também pode não ser, né? Porque quando eu aprendo como pessoa, como encarnado a ser melhor, eu também estou ensinando o meu espírito a ser melhor. Porque se eu não aprender isso aqui na vida encarnado, quando eu chegar lá do outro lado, como vai ser a minha vida espiritual lá? O que eu vou encontrar pela frente, né? Como eu vou lidar com as questões que eu vou encontrar ali? E Emmanuel traz aqui justamente esta reflexão, para que a gente veja isto. E aí, Lívia, o que você pode acrescentar aí no assunto? Ah, esse capítulo é importantíssimo, principalmente para mim, Demais. porque muitas pessoas têm dificuldade com o não, e eu me incluo nesse muitas. Então, nossa, colocação maravilhosa do Emmanuel. É, eu tenho uma dificuldade particular com dizer não, e é muito interessante a parte que ele traz, principalmente do prejuízo ao outro, porque muito se fala, né, nos contextos aí de autoajuda, o quanto essa dificuldade de dizer não nos prejudica, seja pelo acúmulo de tarefas, seja pela angústia de você só estar fazendo para agradar, né? No meu caso, assim, eu acho que o meu desafio é mais com o público externo, porque com as pessoas que eu tenho intimidade, eu tenho mais facilidade em dizer não e estou melhor com isso. Espero que eu consiga aplicar isso com a minha filha, que vai ser importantíssimo, vou É falar sobre isso difícil. também. É. Eu acho que dentro do meu contexto familiar é mais fácil. Com o público externo, entretanto, eu tenho uma grande necessidade de agradar, eu gosto de agradar. Então, o dizer não para mim é muito desafiador. E aí tem isso da angústia de você, às vezes, só fazer para agradar, a dificuldade de dizer não, e aí isso fala-se muito, né? Às vezes mais um trabalho voluntário, né, e que sobrecarrega sua vida, compromete o contexto familiar e tudo mais. Mas aí vem o Emmanuel chamar muita atenção com relação ao prejuízo para o outro, como você elucidou. Até queria ler a frase dele aqui. O Ó, sim verdade. pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. E aí, isso de construtivo, eu acho que é uma palavra muito importante para ficar na nossa cabeça, no contexto de exemplo que você está dando para os outros, né? A gente não fala tanto aqui do poder do exemplo, da Sim. importância de nós, com a nossa tarefa, com a nossa atividade, educar os outros. O não, nós podemos estar educando o outro com ele também. E aí vem a diferença, porque outras pessoas têm muita facilidade em dizer não. Fala assim, não, eu não tenho problema com dizer não. Mas aí, com que
peso o não é dito? Porque o não é feito para ferir o outro. O não é Sim, feito para estabelecer limites. Sim, não, né? O que é sim, o que é não, como Jesus disse. E aí muitas pessoas confundem com a tal da sinceridade aberta, né? E é ruim também se nós usamos o não com aspereza, porque o nosso objetivo ao estabelecer esses limites não é machucar o outro. Então, sim. é um desafio, é um trabalho a ser feito, a forma de usar esse não, né? O não pode ser dito. Ai, achei maravilhosa o termo dele aqui também, mas eu esqueci. Ah, acho que não sei onde está a. é, para concordar ou recusar, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Então não precisa, né, dos limites. A gente pode, tanto no sim quanto no não, aplicar a caridade. Sim, E verdade. o outro aspecto que você chamou atenção, e era exatamente o que eu ia falar com relação ao uso do não dentro de casa, né, na educação dos filhos, porque eu que leciono, né, lecionava para adultos, para jovens adultos, já estava sentindo os efeitos. Então, há quantos anos a falta do não já está vindo? Eu imagino você que lida desde os pequenos, e assim, ver esses frutos lá na frente, como eu estou vendo, 18, 20, 25 anos, é tão triste de ver a Triste. importância do não na vida do tipo de adulto que está indo aí para a sociedade, que está indo para o mercado de trabalho. Então, que E que está tendo muita dificuldade, né? Porque assim, as pessoas estão tendo muita dificuldade de empregar, né? não, e o pior, assim, a gente está falando em dificuldade de dizer o não. Esses jovens adultos têm uma dificuldade triplicada, talvez, porque eles nem sequer ouviram o não. E aí isso já cria uma raiz de muita fragilidade emocional, se posso dizer assim, tem outros termos, mas de fragilidade emocional, e eles também, por consequência, terão dificuldade de falar o não também. E aí é uma bola de neve. Então, assim, se pudermos, se ainda tivermos oportunidade, sejam com os pequenininhos, sejam com os nossos jovens adultos em casa, é sempre tempo de treinar e que nós também, eu particularmente nesse caso, possa treinar muito ainda esse estabelecimento do não que constrói. E, claro, o sim tem sua importância também, mas usualmente o sim é mais fácil de ser dito. Então, por isso eu É, resolvi é, focar no não que me é. pega muito, é um capítulo Então, muito importante para mim. você sabe que eu tinha essa dificuldade também, sabe, Lívia? E aí, inclusive no meio familiar, né? E aí, uma vez a gente quando faz escola no centro, eu estava dirigindo a escola e a gente aprende também, sabe, com o outro. E aí teve uma pessoa que falou assim, ó, quando eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para mim. E isso me bateu muito fundo, sabe? E aí eu falei, puxa, eu preciso aprender É isto, né? isso. Porque às vezes a gente chega à exaustão, né? E aí É. você acaba O por, né? não é autocuidado também. É, exatamente. E isso é importante para a gente. Muito importante. É É isso. isso. Vamos lá, então, Vamos para o então. nosso momento de compartilhamento de paz e tranquilidade. Vamos agradecer por essa paz que recebemos por meio dessas palavras que o Emmanuel ditou, que tocam tão profundamente a nossa alma, que possamos aproveitar esse momento de paz e tranquilidade para devolver em forma de vibração para os nossos irmãos de humanidade, a começar pelo nosso próprio ambiente familiar, mentalizando a nossa casa toda iluminada, que essas energias possam limpar as formas de pensamento negativo que se acumulam durante a semana, para que nós possamos respirar um ar mais puro espiritualmente falando, que possamos conjugar a limpeza material sempre com a limpeza espiritual também. Possamos expandir essa vibração de amor para a nossa vizinhança, vizinhos de cima, de baixo, de um lado, do outro, cobrindo todo o nosso bairro, toda a nossa cidade, todo o nosso estado, todo o nosso querido Brasil, mentalizando o contorno geográfico todo iluminado, que possamos, em especial, direcionar essa luz para a capital do nosso querido país, para representar
todos aqueles responsáveis pela condução, pela gestão pública, seja no âmbito federal, estadual, municipal, no executivo, legislativo e judiciário, todos aqueles que detêm nas mãos o poder de decisões que afetam a população, que possam ouvir seus mentores e agir com justiça social. Essa mesma vibração dos governantes, nós também focalizamos nos governantes de todos os países do nosso querido globo terrestre, que possamos mentalizar Jesus abraçando todo o nosso globo, com sua aura maravilhosa que cobre a todos nós, especialmente os ambientes de guerra, os ambientes de miséria extrema, onde houver um coração oprimido, um corpo dolorido, uma mente em desespero, que a nossa vibração possa servir para aliviar, para despertar esperança, que todos os locais de sofrimento, de abandono, sejam visitados pelos amigos espirituais para, com o auxílio das nossas vibrações, levar esse conforto. Seja na infância, na juventude, na maioridade, nos idosos, que todos aqueles, principalmente os que são mais frágeis, possam receber essa proteção espiritual. E que esse amor se espraie também para o outro lado da vida, todos aqueles perdidos, desalentados, que não perceberam a realidade espiritual, que possam receber auxílio, esclarecimento, que os corações endurecidos desses espíritos que vagam, sintonizando com a negatividade do planeta, que possam, com o auxílio da nossa energia, também despertar, ter esses corações despertados, esses que ainda persistem no mal, para que chegue o momento deles se regenerarem, escolherem outro posicionamento e se preparem para a recuperação com uma nova reencarnação, essa bênção que temos. E assim, pedindo autorização a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecemos por mais essa oportunidade de evangelho e que nós possamos nos manter sempre atentos para sermos instrumentos da paz do Cristo onde quer que estejamos, e que a nossa vibração seja utilizada ainda pela espiritualidade amiga para levar onde for mais necessário, que estejamos sempre atentos para serem instrumentos da paz. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, Até a graças a próxima Deus, até a semana. próxima. Abraço.